E ele vai. E alguém podia naquele momento dizer: Abimeleque, não vai. O Senhor não ia pegar. O Senhor não vai te pegar à força para você desistir daquilo que você está fazendo errado. Não, você tem um livre-arbítrio. Deus, é assim mesmo. O Senhor não vai te chacoalhar. Se eu estou pegando o caminho errado, eu tenho que tomar a posição. Não é dessa maneira, é da maneira que a palavra me ensina. O Senhor não vai descer lá e chacoalhar, não. Nós conhecemos. A palavra fala todo dia comigo e com você. Meu Deus. E aí ele vai transporta para uma terra 80 quilômetros. Perto, irmão. 80 quilômetros é perto. Mas vai para uma terra onde não tem a presença. Olha para o teu irmão. A tua irmã disse: se você ficar sem a presença, você morre. Você não vai aguentar. Fala para o teu irmão. Você não vai aguentar. Permanecer de pé. Permanecer de pé. Porque o que te levanta toda manhã é a presença. Glória a Deus. O que te apoia todo dia é a presença. O que te incentiva a continuar é a presença. O que te incentiva a olhar para não para a esquerda nem para a direita, mas para cima é a presença. Se você perder a presença, você morre. Deus, glórias, é assim mesmo, Jesus querido. Olha o que um homem faz. Ele vai para os campos de Moabe. Decisão precipitada. Não buscou, não orou, não pediu a direção. O que vai acontecer? Morre o homem. Aí no texto, Abimeleque morre. Agora fica uma mulher desamparada, com 2 filhos, por causa da decisão errada de uma esposa. E agora os meninos crescem, conhecem mulheres moabitas, se casam com mulheres moabitas. Haveria uma promessa. E eles conheciam uma promessa que Deus fez para Abraão: sai da tua parentela, do meio da casa dos teus pais, que eu te darei. E Abraão saiu. Mas Deus não falou para Abimeleque: sai de Belém de Judá. Ele não ouviu a voz de Deus. Ele não orou a Deus. A Bíblia diz que Isaac foi para uma terra dos filisteus, a terra do adversário, mas na direção de Deus. E naquele ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Glória. Se você entrar no território do inimigo, diante da vontade de Deus, Deus faz você prosperar no território do inimigo. Se você for na ordem de Deus, você pode ir descansado, porque Deus vai manifestar a sua glória. Mas não sai sem a direção de Deus, não. Perdeu a vida. E se não bastasse, a Bíblia diz que vem a falecer também Malom e Quilion. Por causa de uma decisão de um alicerce da casa. Ele perde a vida e os 2 filhos também perdem. Era para os filhos, os Malom e Quilion, quando veio a prova, era para olhar para o pai e ver o pai de joelho dizendo: Senhor, eu não saio da posição sem o Senhor falar. Eu não saio dessa terra sem o Senhor dar ordem. Enquanto o Senhor não dá ordem, eu espero no Senhor. Enquanto o Senhor não dá ordem, eu confio no Senhor. Mas Ele não faz dessa maneira. E veio as perdas. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Você pode ter um limite até ótimo no teu cartão. Vou gastar, tudo bem, mas a fatura vai chegar para pagar. Não tem como sair, correr. Vai chegar. E agora, pelo erro, ele perde a vida e os 2 filhos perdem a vida. Mas ainda eu vejo dentro dessa história que
E Noemi tinha a promessa de Deus. Ela não foi porque ela quis, ela foi porque ela tinha que obedecer e seguir. Mas havia uma promessa na vida de Noemi, como tem uma promessa na minha e na tua vida. E fiel é aquele que prometeu. E olha como é que o diabo, depois que perdeu tudo, chega a notícia: Belém de Judá foi visitada com pão. Tem fartura agora em Belém de Judá. Os inimigos desistiram. Se Abimeleque tivesse permanecido até chegar a fartura, o dia do pão, ele não tinha perdido a vida e os 2 filhos. Mas ele não permaneceu. E por ele não permanecer, as consequências vieram. Só que agora, quando chega a notícia, Noemi está sem, com os 2 filhos morreram, com os esposos morreram, está com as 2 noras agora. E aí ela chama a Orfa e chama a Ruth, abraça ela e diz: eu vou voltar para a minha terra. E ela diz no texto que cheia ela partiu, mas vazia ela teve que voltar. Porque ela partiu com o esposo e com 2 filhos, agora ela volta sem o esposo e sem 2 filhos. Ela muda o nome, porque o nome trouxe, ela acha que o nome dela trouxe amargura para ela. Ela coloca o nome de Mara. A palavra Mara quer dizer águas amargas. Quando Moisés chegou em Mara, as águas eram amargas. E Deus precisou entrar com poder para aquela água ficar purificada. Oh, aleluia, Jesus. Agora eu não chamarei mais Noemi, mas chamei Mara. Com amargura ela volta. Mas ainda havia uma promessa de fé, e a promessa foi feita lá em Belém de Judá. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz: permanece Permanece no lugar da promessa. no lugar da promessa. Passarão os céus, Passarão os céus, passarão a terra, passarão a terra, mas a palavra, mas a palavra, ela está de pé sobre ela nós. está de pé. Oh, aleluia. A palavra, ela não volta vazia, ela está de pé. O que o Senhor falou está falado. O que o Senhor prometeu está de pé. Oh, aleluia, Jesus. Ela diz: eu vou voltar. A Bíblia diz que Orfa abraça ela e volta para o seu povo e para o seu Deus. E agora ela abraça a Ruth e começam a chorar. E ela diz: minha filha também volta como a sua cunhada. Ela diz: não volta. Porque aonde tu for eu vou com você. Porque aonde tu pisar eu piso com você. Oh, glória a Deus. Aonde tu passar a noite eu passo com você. Sim, a Deus. Glória a Deus. Isso é fidelidade. Ainda que somos infiel, o Senhor é fiel com a minha e com a tua vida. Por isso que Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mais medo algum. Porque eu conheci quem estava comigo no vale. Glória a Deus. Eu reconheço quem estava comigo na prova. Eu reconheço quem estava comigo quando a porta se fechou. Eu reconheço quem estava comigo quando a enfermidade bateu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo, Senhor. Glória a